Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Paty e hoje vamos fazer mais uma colagem juntos. Já peguei meu caderno aqui e pro tema de hoje eu resolvi fazer de cinema. Então eu selecionei esse arquivo digital aqui que eu fiz. Vou mostrar pra vocês como que ele é, né? Pra quem quiser também tiver interesse. Mas eu quero usar ele nessa colagem aqui pra vocês verem também que ele tem muitos elementos. Eu tô fazendo alguns arquivos digitais, né? Tô disponibilizando para quem tiver interesse, tem alguns temas diferentes e um deles é cinema. Então, o intuito é trazer aqui no canal, eu usando eles para vocês se inspirarem também e ver, né, ter algumas ideias de como que pode utilizar. Aqui esse arquivo aqui, se eu não me engano, ele tem 10 páginas, então vem bastante elementos aqui para você também usar. Essa página aqui, ó, eu tentei colocar várias coisinhas diferentes, né? Tem as pipoqueiras, tem as menininhas também, tá num tom mais de azul. Tem alguns elementos aqui de filme também. Eu imprimi todos num papel A4, então, e folha adesiva também. Então, você pode escolher aí também qual papel que você quer fazer essa impressão. Eu tento colocar sempre elementos, personagens, dar uma variadinha aí nos estilos, assim, também. Aqui tem várias coisas diferentes, né? Tem esses logos assim, tem escrito também. Esses aqui para complementar também eu acho que fica bem legal. Aí, esse daqui já tem um pouquinho misturado, né? Tanto o fundo aqui, cards, que você pode utilizar também. Tem alguns elementos aqui também. Tem tantos menores e maiores, então dá para usar tanto no planner quanto fazer art journal. Aí eu quis colocar essa página aqui, que são vários cards, né, de filmes mais antigos, assim, um estilo mais vintage. Acho que fica bem interessante pra gente agregar nas colagens. Então, esse estilo aqui tá misturado, né? Tem tanto um estilo vintage, como vocês podem ver, e também tem estilo mais moderno, assim, com alguns traços um pouco diferentes também. Então, tem para todos os gostos, né? Dá para misturar bastante aí. Tem alguns cardzinhos aqui também para complementar o fundo. Tem esses aqui também que eu achei bem bonitinhos para colocar, então mais coloridinhos. Aí aqui já tá um pouquinho diferente também, ó, tem tanto as cortinas, né, como se fossem no cinema. Tem várias comidinhas também, tem poltronas, tem mais pipoca, tem rolos de filme. Achei que as cores também tá bem legal desse daqui. E se você quiser também as figuras um pouco menores, você pode fazer a impressão num papel A5, um pouco menor, né? Como eu disse, esse daqui é um tamanho A4. Então, por isso que ele ficou nesse tamanho assim um pouquinho maior, porque eu adoro para fazer as colagens no Art Journal, né? Aqui também tem alguns cenários, ó, tem vários elementos, tem a cadeira também, tem vários tickets também. Aqui outro cardzinho de filme mais antigo. Então, eu tentei colocar assim bem misturinha mesmo, tem vários tickets também, ó, esse daqui também é bem legal para colocar de fundo. Tem rolos de câmera, esse aqui num estilo mais diferente também, então dá pra você usar em vários momentos diferentes. Aqui eu coloquei algumas frases também, aqui alguns símbolos também das câmeras, aqui dá pra fazer um cardzinho, mais um ticket. Aqui os elementos de cinema também, né, dá pra fazer um mini cenário. Acho que cinema é um tema bem legal, eu adoro, dá pra fazer várias colagens bem legais. Você pode usar o estilo que você quiser, né? Tanto mais coloridinho, mais moderno, também ir pro estilo mais vintage. Acho que tem bastante elementos aqui pra gente se jogar bastante. Aqui também como se fosse um fundo, aqui vários elementos de rolo de filme, de Clark Kent, tem até um Oscar aqui. Quis colocar uma palavrinha aqui também de movies. E aqui vários elementos mais coloridinhos, o que eu achei bem bonitinho também. Então, aqui, como vocês podem ver, tem muito material. Então, eu vou selecionar quais eu quero utilizar nessa colagem aqui com vocês. Com certeza sempre sobra, né? Eu sempre deixo e depois faço decoração no planner também. Eu tento pegar os menorzinhos para utilizar em decoração do planner ou de algum caderno específico. Então, dá para se jogar bastante aí, fazer muitas decorações. Eu vou recortar para adiantar, né? Porque para recortar aqui com vocês demoraria bastante. O que facilita bem é porque eu fiz a impressão em folha adesiva, então não preciso passar cola. Mas você também pode fazer a sua impressão no papel tradicional e usar cola, né? O valor desses arquivos digitais é um preço bem simbólico, é de R$ 5,99 por tema. E como vocês podem ver, vem bastante aqui, então é R$ 5,99 por esse kit todinho. Então eu vou deixar todas as informações aqui no primeiro comentário fixado para quem quiser adquirir também. Então, bora lá que eu vou fazer o recorte e já volto pra gente fazer essa colagem juntos.
Já fiz o recorte de alguns elementos que eu quero utilizar. Dessa vez eu não fiz o recorte de todo o kit, mas normalmente eu até faço, assim, quando eu tô com mais tempinho, eu gosto de fazer o recorte dele inteiro e já deixar meio que pronto, assim, para as próximas vezes que eu quiser utilizar. Mas como vocês podem ver aí, eu fiz o recorte, mas ainda sobrou bastante elementos que eu vou deixar para ir recortando aos poucos em próximas colagens que eu quiser fazer desse tema também. Então, eu vou começar colocando os elementos que eu quero usar como fundo da minha colagem, né? Fazer uma base primeiro. Então, eu fiz o recorte de alguns cards, eu ainda não tenho certeza como eu quero colar eles. Então, eu acho que facilita bastante também quando a gente faz o recorte. Fica como se fossem die cuts, né? Então, pra gente ir colocando assim em cima, fazendo meio que uma montagem antes de fazer a colagem, eu acho que facilita bastante também pra gente visualizar como que ficaria, né? Talvez, se você for iniciante também, tiver mais dúvidas, ficar mais insegura, seria uma boa alternativa você tentar utilizar elementos assim, fazer recortes, né, de alguns materiais como se fossem die cuts, e fazendo uma montagem antes de você fazer a colagem. Acho que com isso você vai também ganhando mais confiança e aos poucos você vai se jogando, fazendo só, saindo colando todos os adesivos sem pensar muito. Acho que é bem comum também a gente ter um pouco de insegurança, né, no começo. Quando a gente olha aquela folha branca assim, sem nada, você fica meio inseguro, né, como é que você quer colocar, principalmente quando o caderno é novo, né. Acho que é bem comum, então, se você sente isso também, sinta-se acolhida, né? Porque acontece com todo mundo. Não precisa ficar inseguro, afinal, é só uma arte que a gente está fazendo pra gente mesmo, né? Então, se não ficar tão bom assim aos seus olhos, depois você pode tentar novamente, não tem problema nenhum. A gente tenta utilizar assim mais como distração e hobby mesmo, né? Não é nada profissional, não é nada que você tenha uma obrigação. Então, tenta levar talvez de uma forma mais leve mesmo, né? Fazendo, se arriscando mesmo, assim, testando elementos novos ou formas diferentes de fazer a colagem. Um dia você tenta de um jeito, outro dia você tenta de outro, até você encontrar a forma que se encaixa melhor para você, assim, que você acha que fique mais legal, que você sinta mais prazer, né, de fazer a colagem. Hoje em dia eu não me preocupo tanto assim com eles estão nas cartelinhas de adesivo, eu gosto bastante também, mas eu acredito que facilita bastante também quando tá em formato assim de die cut, né, porque a gente consegue meio que pensar antes, fazer uma montagem dos elementos. Então, talvez seja uma opção aí, se você tem insegurança, se você é um tema talvez que você não tenha muita familiaridade, tenta fazer dessa forma, depois você me conta o que é que você achou. Nessas colagens que eu faço com os materiais do arquivo digital que eu monto, né? Eu tento utilizar só eles mesmo, mas para vocês também conseguirem visualizar todos os elementos que vêm e como que eu faço essa mistura aí, né? Talvez para inspirar também quem faz a compra e adquire esses kits, para poder ver, assim, como é que eu uso e também poder utilizar bastante aí, né? Porque o intuito é a gente fazer desses arquivos ou nos clubes também de adesivos que a gente compra, fazer um bom uso, né? Então, a gente tem que usar bastante eles. Essa cadeira aí, como vocês estão vendo ela vazadinha, eu fiz o recorte do estilete antes. Aquele estilete 360 graus que eu tenho, assim, na folhinha mesmo, antes de fazer o recorte. Por isso que ele ficou vazadinho. Acho que é uma boa opção também, eu gosto bastante. Acho que fica um pouco menos com o fundo branco. Então, acho que a aderência assim no caderno, acho que fica bem legal também. Como vocês podem ver, eu fui fazendo testes, tentando ver qual imagem que eu queria sobrepor, qual elemento que eu queria utilizar, porque tinha bastante elementos que eu fiz o recorte, né? Então, eu vou colocando e tirando e deixando acontecer, né? Normalmente eu vou fazendo bem com calma também. Os vídeos acabam ficando mais rápidos porque a gente faz os cortes, né? Mas normalmente não é tão rápido e também eu não tento fazer assim uma colagem muito rápida. Mais naqueles vídeos de reels ou nos shorts também, aí normalmente eu pego elementos menores, né, ou aquele caderninho pequeno que eu uso, aí sim acaba sendo uma colagem bem rapidinha mesmo. Mas no tamanho A5 aí que eu tô utilizando nessa colagem,
normalmente demora mais um pouquinho. E eu sempre, quando eu tô fazendo assim, não tô conversando com vocês em tempo real, né? Eu tento assistir algum vídeo, fazer alguma outra coisa junto para mim ir me distraindo mesmo. Aí eu coloco o celular ali para ir gravando o processo, para depois fazer os cortes, né? Do que não é necessário mostrar no vídeo assim. E aí eu mostro para vocês também como é que ficou a minha colagem. Para mim funciona bem de forma terapêutica mesmo assim, para dar uma relaxadinha, esquecer um pouco das coisas que estão acontecendo, talvez que está perturbando a nossa cabeça, assim, pegar alguns elementos e sair colando, né? E tanto que quando a gente usa um tema específico, né, eu acho que facilita bastante, porque normalmente já vem bem pensado, né? Por exemplo, esse kit aí montado, você pode utilizar só ele, que vai combinar entre si. Os adesivos também, né? Os clubes de adesivos também já vêm bem pensadinhos assim, então facilita bastante você só fazendo a montagem, né? Porque tudo combina entre si, acaba ficando bem mais fácil também. Me conta aí se você gosta quando é um tema específico, se você tem mais facilidade ou você tem uma certa dificuldade, assim. Acho também legal quando a gente faz colagens sem nenhum tema específico, né? Você pode pegar alguns elementos mais ou menos parecidos, que puxa o tom, assim, para combinar um pouquinho e variando os elementos. Eu gosto de misturar bastante elementos. Como eu disse, eu não coloquei nessa colagem, mas para usar o kit mesmo, né? Que era o meu foco desse vídeo. Mas normalmente eu gosto de misturar, colocar esses adesivos com mais imagens ilustrativas com algumas tags mais neutras ou coisas coloridas com também usar washi tapes. Então eu gosto de ir misturando, colocando papel do fundo. Nesse daí, como vocês podem ver, eu usei só os cards de fundo, mas mesmo assim eu acho que fica bem legal também. Você tem que se adaptar aos materiais que você tem, né? Se você tem bastante papéis e gosta de fazer um fundo mais trabalhado, acho que fica bem legal também. Aquelas colagens que a gente faz cobrindo o fundo inteiro, acho super legal. Também quero começar a fazer algumas assim. Faz tempo que eu não faço, eu tô pensando em fazer num caderninho um pouco menor assim. Mas eu gosto de dar uma variada, não gosto de sempre que eu for fazer ter obrigação de cobrir o fundo todo ou não cobrir. Eu sinto mais assim no momento que eu tô afim, né? Eu separo alguns materiais que eu quero utilizar, igual no dia de hoje eu queria usar muito esse kit, então, não, eu vou partir desse kit aqui, e quando eu quero usar um bloco específico ou uma imagem assim de uma folha que eu quero utilizar também, eu começo por ele e depois vou acrescentando. Aí se eu vou cobrir o fundo ou não, fica meio que a critério no momento, né? Então me conta aí se você gosta também de cobrir o fundo inteiro, se você não curte muito. É legal a gente saber, né, trocar essas experiências aí. O Art Journal ainda não é muito reconhecido, né, principalmente no Brasil, mas eu acredito que aos pouquinhos ele vai ganhando seu espaço aí e dando significado, né? Eu mesmo antes não entendia muito bem, antes de começar a fazer, quando eu só assistia alguns vídeos, qual que era o intuito, mas eu acho que os benefícios a gente sente só com a prática mesmo, né? Conforme a gente vai fazendo, a gente vai vendo como é gostoso, né? Como a gente se distrai, como a nossa criatividade fica mais aflorada também. Então, se você sente, assim, dificuldades, não se sente uma pessoa muito criativa, eu super te incentivo a começar a fazer, assim, colagens, talvez menores, né? Com menos elementos, mas começa a fazer do seu jeitinho, com os materiais que você tem, e aos pouquinhos você vai ampliando aí. Eu acho que você só vai ter muitos benefícios com esse hobby, né? Eu tô colocando as frases que eu gosto bastante. Nesse kit também vem algumas frases ali para você complementar nas colagens. E eu também não queria dar muito destaque assim, né? Mas eu quis colocar de um jeito que ficasse legal também ali, sobrepondo aqueles cards, porque eu não queria colocar em cima dos elementos maiores que eu coloquei para ficar em mais destaque, né? Então aí, como vocês podem ver, tem alguns elementos mais modernos, um no estilo mais retrô, assim, mais vintage. Eu gosto bastante dessa mistura aí. Então, a minha colagem ficou assim no tema de cinema. Me conta aí o que você achou. Se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo dando um joinha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê nos próximos vídeos.
Até mais!